Olha só, gente, que dois puffs fofos. Foram revestidos com crochê. Crochê de malha e crochê de fio de soft, Max Crochê. Então agora eu vou ensinar para vocês como fazer toda essa parte aqui e depois como desce para revestir o puff. Da mesma forma que eu fiz com o fio de malha, eu fiz no fio de soft. Então vamos começar. Ó, ele é um puff de chenille, né? Bem velhinho já. E agora a gente vai revestir com fio de malha. O fio de malha, vocês já aprenderam a fazer aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. Então, você faz uma quantidade bem grande. Para cada puff desse, eu utilizei 5 metros de tecido soft. Recortei tudo em tirinhas de mais ou menos 4 centímetros. Estiquei bem. Nas emendas foi passado na máquina. E aqui, ó, foi feito um acabamento com fio e agulha, como eu ensinei no outro vídeo, tá? Então, o elo mágico é assim, né? Você dois pontos, sempre pontos baixos, e depois nesse próximo buraquinho do ponto de base, nós vamos colocar 3 pontos baixos. Então vamos lá. Dois,
3. Agora, vamos trabalhar 2 e mais 3 pontos baixos. Ó. Ponto baixo sobre ponto baixo da carreira de base. Vamos pegar a agulha dessa forma, fica mais fácil. Então, e aqui no próximo, nós vamos colocar 3 pontos, que vai fazer o canto do quadrado. 2, 3. Agora, mais 2 pontos baixos, ponto baixo sobre ponto baixo. E agora 3 pontos. Pode ver que tá ficando quadradinho aqui, ó. Aqui onde tem 3 pontos, aqui onde tem 3 pontos. Agora vamos fazer 3 pontos aqui e 3 pontos aqui no começo da carreira. Ou no final, né, desta carreira. Porque tem que ficar bem justinho, ó. Deixa eu mostrar aqui no outro. Ó. Ele tem que ficar bem justinho aqui, certo? Então, é esse quadrado aqui que a gente tá fazendo. Ó, esse mesmo quadrado aqui do início. Então, terminamos a carreira. E agora...
E agora a gente vai seguir fazendo um ponto sobre aqui, né? Agora eu vou fechar a carreira, mas olha como rende, porque fica o fio é muito grosso, então rende bem o trabalho. Então logo a gente já tá aqui nas beiradinhas do puff, né? Por aqui assim, ó. Então, pelo que eu contei aqui do outro, ó, são quantas carreiras? Aqui é o miolinho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras para fechar um puff de 45 centímetros tem esse puff. Então, 8 carreiras pro primeiro quadrado. Depois a gente vem para descer aqui, fazer a voltinha, né? Aqui é a parte do acabamento, ó, de término de carreira, ó. Ele vai ficando assim, mas é bem mais discreto, né? Ó, o restante do puff tá bem uniforme. Então, agora eu vou trabalhar aqui o final dessa carreira para mostrar para vocês novamente o acabamento. Então, tá aqui o último ponto. Venho aqui de trás para frente,
Pego esse ponto, coloco na agulha, levo lá para trás, desculpa, bati na câmera, venho aqui nele mesmo, entro lá no ponto e venho e puxo o fio aqui para frente e termino a carreira. Então, ele pode ser que ele vai ficando assim, ó, sabe? Tipo cestinha, mas depois você vai esticando, porque o soft estica, ó. E ele vai ficar o quadrado bem certinho. Ele vai ficar bem justinho na hora de vestir o puff. Então, esse afunilado dele, que ele vai fazendo assim pra cima, ele perde, porque ele vai se ajustando na hora de vestir o puff, tá? Então, agora eu vou começar mais uma carreira, sempre fazendo 3 pontos aqui no primeiro ponto dos 3, né? De cada canto. E até a gente chegar nessa altura aqui, tá? Do cantinho aqui do puff. Quando fechar, finalizar o quadrado, eu volto com vocês pra gente poder fazer descer aqui, né? Fazer a carreira que vai descer pra revestir o puff pelas laterais, ok? Então, gente, ó, aqui o último ponto da carreira. São 9 carreiras que eu fiz. E aqui, ó, fechou certinho como o outro puff, tá? Então, a partir daqui, a gente vai começar a descer as laterais, tá? Então, nós vamos trabalhar só esse ladinho aqui do ponto para poder descer. Então, você que já tá acostumado a fazer cestinho sabe que quando desce ou sobe a lateral do cestinho, a gente começa a trabalhar só o ponto de fora, né? A laçadinha de fora de cada ponto. Então, aqui eu já fechei o último ponto da mesma forma, né, que os outros. Só que aqui tem um segredinho, a gente pode fazer diferente. Então, vou desmanchar esse último ponto. Ó, né? Então, esse é o último ponto. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui novamente, passo lá para trás. Só que em vez de pegar por baixo do ponto, eu vou colocar aqui no meio, ó, a agulha. E lá eu vou puxar o fio. Certo? E a partir daqui, eu vou começar a trabalhar só os pontos na parte lateral aqui, ó, né? Então, aqui, claro, vou dar o primeiro ponto. E aqui, trabalho só o lado de fora de cada laçadinha do ponto de base. Não tem alterações, né? Os cantinhos nós vamos trabalhar normalmente, tá? Só a laçadinha de trás, sem alteração, sem pular ponto, normalmente, conforme tá aqui, para cada ponto da linha de base, nós vamos fazer um ponto baixo, sempre pegando na laçadinha de fora, tá? Então, vamos dar continuidade agora. Ó, sempre assim, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. E ele vai ficar essa lateralzinha aqui, que é a mesma coisa que aqui no puff, essa parte aqui, ó. Tá? Até chegar na altura daqui das rodinhas, né? Que daí a gente vai fazer o acabamento. Daí eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Vamos virar ele de cabeça para baixo para poder trabalhar essa última fileira, que vai ser assim, ó. Nós vamos trabalhar 2 pontos, vamos pular um, trabalhar mais um ponto, pula 1, 2 pontos, pula 1, 2 pontos. Para quê? Para ele ficar bem firme aqui e ele não subir, né? Até porque a gente não pode trabalhar muito aqui por causa da rodinha. Tem rodinha no puff, né? Esse no caso.
tá? Então, vamos trabalhar normalmente as carreiras até chegar no acabamento, ok? Olha, gente, que lindo que ficou. Então, aqui, nessa parte aqui, eu já tô na última carreira, porque se eu erguer aqui, trabalho esse. E assim eu vou contornar até fechar e arrematar no final. Depois a gente vai virar pra ver como é que ele ficou, ok? Gente, já cheguei aqui no final, vou trabalhar o último ponto. Tá? E esse aqui, a gente vai cortar o fio, porque nós vamos fazer o acabamento, tá? Aqui tá aparecendo essa parte marrom ainda do puff, mas se você, ó, esticar, ela vai fechar. Não necessita fazer mais uma carreira ainda. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar o fio, nós vamos puxar esse último fio.